E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de integração. Agora, abordando integral definida. Para iniciarmos esse tópico, né, essa parte interessante do estudo de integração, que acabamos de estudar a indefinida, venho através da nossa tecnologia super usual, que já trabalhamos com outros objetos matemáticos, o querido GeoGebra, em sua versão 5 ponto alguma coisa, a mais recente, que você pode encontrar no endereço que eu coloco na descrição do vídeo. Tudo bem? Então, alguns já conhecem a interface do GeoGebra, eu tenho a janela de visualização, a janela algébrica, e agora estou trazendo uma outra janela, que é a janela de planilha. Como inseri-la? Basta vir em exibir e clicar em planilha. Eu já cliquei, por isso eu já tenho exibido a planilha. Inclusive já fiz duas tabelas. Essa janela de planilha do GeoGebra funciona como uma planilha do Excel, com algumas limitações. Aqui você pode colocar negrito ou itálico nas escritas que são colocadas na tabela. Vou falar inclusive sobre as escritas, de como você deve escrever, tá? Daqui a pouco, na verdade. Aqui à esquerda, à direita, centralizado. Aqui podemos colocar cores de fundo. Aqui eu pus azul, aqui verde. Aqui eu posso colocar as grades na minha tabela. É só selecionar as células e colocar, né, clicar nesses itens. Aqui eu cliquei em tudo porque eu quero a minha tabela montadinha, bonitinha. Ok? Aqui é a função que é escrita para cálculos, porque torna-se uma tabela dinâmica. Tudo bem? Bom, quando eu preencho isso aqui, eu também posso associar a situações de análise com gráficos e probabilidade, tá? Posso formar matrizes, lista de pontos, tem algumas ferramentas associadas a essa tabela, e posso trabalhar com esses itens aqui, mas isso não nos compete nesse momento. Eu só quero trazer essa tabela como suporte para a nossa justificativa da integral definida. Para tanto, vou considerar uma função no plano cartesiano dada por f de x igual a x ao quadrado sobre 8, tá? É um comportamento parabólico, eu estou aqui tirando o zoom para que nós possamos enxergar melhor, assim tá bom, tá? Vou colocá-la nesse posicionamento, dar um zoom maior, beleza? Enfim, e considerando o intervalo de 2 a 8, eu estarei agora com vocês trabalhando, tá? Inclusive eu posso pegar essa função apenas nesse intervalo para relembrá-los, né? Se eu utilizar o comando função AF, que eu estabeleci, que eu já criei, de 2 a 8, eu criarei apenas a função nesse intervalo, que é o intervalo que eu vou trabalhar, tá? Mas vou deixar ela aqui de stand-by e vou trabalhar com a função como todo, a f de x, para que eu possa ver todo o seu comportamento gráfico aqui bonitinho. Beleza? Se liga. Então, utilizando o comando soma, você vai procurar na barra de funções do GeoGebra, na entrada, o comando soma de Riemann inferior, tá? Ao utilizar esse comando, eu substituirei os seguintes itens. Aqui eu tenho 4 itens para o comando, para serem preenchidos, que eu preencherei da seguinte forma. F, que é a função que eu esbocei agora no registro gráfico, valor inicial 2, valor final 8. O 2 e o 8 referem-se ao intervalo que eu irei considerar do domínio da função para fazer essa análise da soma de Riemann. Essa soma de Riemann está associada a retângulos abaixo da curva, tais que a altura deles está associada às imagens da função. Já falarei melhor disso daqui a pouco. Número de retângulos que eu irei estabelecer nessa soma. Vamos preencher com n. Ao preencher com n, que eu estou estabelecendo uma nova constante, será criado um controle deslizante. Pronto. Criei. Aqui o n é iniciado com 1. Número de retângulos, 1.
repare que nossa tabela já tem essa associação. É isso que eu vou querer utilizar para analisar. Vou clicar 2 vezes no controle deslizante, abrir a janela do controle deslizante e eu vou estabelecer. Vou até puxar mais para cá, que eu não estou conseguindo. Deixe para cá. Vou estabelecer um valor mínimo 0, porque eu quero n número de retângulos, ou seja, positivos, e máximo 100. Já indico por quê. Incremento eu quero de 1 em 1. Pronto. Coloquei, fechei. Mínimo 1, máximo 100, por causa dos valores que eu estou estabelecendo aqui na minha tabela. Se bem que em algum momento a gente vai de 10 em 10. Tudo bem? Mas eu não precisarei fazer essa locomoção e preencher a tabela. Vamos ter outra maneira de preencher a tabela. Vou mostrá-los. Então, ó, n igual a 1, n igual a 0, eu não tenho retângulo. Se eu coloco n igual a 1, pronto. Eu tenho um retângulo abaixo da curva nesse intervalo de 2 a 8. Já explico o que é esse B, que inclusive eu irei renomeá-lo de A, ao invés de B. Pronto. Porque eu quero estabelecer, né, já percebe-se, esse A significará exatamente a área dos retângulos que aparecerão aqui. Nesse caso, eu tenho apenas um retângulo, tá? A base é 6. A altura possivelmente vai ser meio aqui, tá? Ele está associado, se eu jogar 2 na função, vai dar 4 sobre 8, que dá meio, justamente. A altura desse retângulo, ó, se encontra na função, então a altura é meio. Como é que eu acho a área de um retângulo? Comprimento da base vezes a altura. Então, é 6 vezes meio, que dá 3. É a área desse retângulo. Se eu tiver n igual a 2, vou devagar, tentar andar devagar aqui. N igual a 2. A área já passa a ser 10,8, que é a soma da área desse retângulo com esse retângulo daqui. E aí vai. Se eu aumento para 3, a área passa a ser 14, que é a soma das áreas desses 3 retângulos. E aí vai. Para 4, repare que eu estou considerando apenas retângulos inferiores à curva. Quando eu estiver indicando inferior, são retângulos que deixam sobra e estão abaixo da curva com apenas um ponto de interseção. E com isso eu posso estabelecer a altura de cada um deles como imagem na minha função. Cada altura dessa é a imagem da minha função. Aqui, para o primeiro retângulo, é a imagem do ponto 2. Para o segundo retângulo, é a imagem de um determinado valor x nesse intervalo aqui, tá? Para o terceiro, é outra imagem. Para o quarto, é outra imagem. Quanto mais eu aumento o número de retângulos, essa área vai mudando, mas ela não muda tanto. Os valores cada vez se aproximam mais. Olha o que eu estou percebendo, ó. 18, 9, 10 retângulos, 11, 12, 13, 19. Quanto mais eu aumento os retângulos, o que é que está acontecendo? Eu estou conseguindo cobrir, se eu analisar isso tudo aqui como uma área abaixo da curva, eu estou conseguindo cobrir a minha área abaixo da curva sem deixar tantas sobras. Olha as sobras aqui. Quando eu falo em sobras, eu estou indicando o seguinte. Nesse caso, eu tenho 8 retângulos. E aí eu tenho grandes sobras. Eu estou dizendo que a área que vai do 2 até o 8 abaixo da curva, entre a curva e o eixo x, é aproximadamente igual à área desses retângulos. Então, se eu fosse colocar esses retângulos aqui e dizer que essa área seria quase igual dos retângulos, eu diria que essa área valeria aproximadamente 18,26. Porém, eu observo que existem sobras. Então, obviamente, essa área abaixo da curva não é igual à área desses retângulos, mas se aproxima dela. Quanto mais eu aumento o número de retângulos, mais as minhas sobras diminuem. E eu me aproximo de uma melhor perfeição para a área entre a curva e o eixo x
nesse intervalo de 2 a 8, tá? Deixando agora de conversa, indo para a tabela, eu quero que esses valores que eu estou encontrando aqui apareçam na minha tabela, porque aqui eu estou vendo eles individual, ao manipular o N, tá? Se eu tiver, ó, quanto mais retângulos eu tenho, mais as áreas tendem a ficar perfeitas. Deixa eu puxar, inclusive, esse A aqui para a gente enxergar melhor. Ó, e as aproximações, elas vão se reduzindo cada vez mais, tá? Existe uma aproximação mais perfeita para a área, com poucas sobras. Se eu der um zoom, eu ainda vejo as sobras, tá? Mas aqui eu já tenho 71 retângulos. Se eu aumento, ó, as sobras vão diminuindo. E eu fui até 100. Pode ir mais, Celso? Pode. Eu coloquei 100 só para a gente dar uma paradinha. Se eu diminuir o zoom, o meu erro é quase zero. Eu quase não vejo erro, quase não vejo sobra, tá? Os meus retângulos parecem linhas, mas eles existem. Se eu dou um zoom, existem. Retângulos com menor base e com altura igual a um f de um determinado ponto da função, tá? Enfim, deixa eu diminuir o zoom e voltar para cá. Como é que eu posso preencher essa tabela? Eu percebi que essa tabela ela está associada a esses retângulos, porque eu estou fazendo uma tabela com essa associação, onde n significa os números dos retângulos que eu estou considerando, tá? Sendo o menor quantidade aqui da tabela 1, e nesse caso a área abaixo da curva em relação ao retângulo vale 3. Eu posso ter n igual a 2, aí eu vou ter 2 retângulos e a área abaixo da curva em relação apenas aos retângulos é 10,88, enfim. E aí vai. Como é que eu vou obter esses valores? Da mesma forma que eu obtive aqui. Isso é calculado através do comando do GeoGebra soma de rima. Então eu vou pegar esse comando, copiar o comando soma de rima inferior, tá? Dei Enter. Vou copiá-lo, Ctrl C, e vou colocá-lo aqui. Como é que eu coloco fórmulas no Excel? Ponho um igual e dou Enter. Aí aparece o comando. Estou dando Enter, ponho igual, perdão, e dei Ctrl V para poder copiar esse comando e botar lá. Se eu fosse botar uma soma de tabela no Excel, o que é que eu fazia? O que é que eu faria? Igual, soma, abre parênteses, lembra lá do Excel? Quem conhece um pouquinho do Excel sabe sobre esses comandos, mas se tiverem dúvida podem perguntar como fazer. Então, toda vez que você for colocar uma fórmula, e isso aqui é uma fórmula, na célula você tem que pôr o igual, ó, porque senão não é lido. Igual e dá o Enter. Beleza, tá aqui. Aí você vai alterar esses valores. Como é que você vai alterar esses valores? Vai alterar para que funcionem na tabela. Qual é a função? A função é a função f, a mesma que está ali. Pode colocar f. O valor inicial é o 2, o valor final é o 8. O número de retângulos, como eu não quero que seja n, porque o n aqui pode ser 2, 3, e na minha tabela não tem 3, não tem 4, eu já vou alternando para um retângulo, 2, 5, 10, 15 retângulos. Eu não quero que leia de 1 em 1. Então, eu vou estabelecer que o número de retângulos é igual ao número que está na célula A2. Pronto, escrevo assim. Dei Enter. Pronto. Se eu colocar aqui em cima, eu vejo, ó, a minha fórmula de soma de rima interior leva em consideração a função f, o intervalo de 2 a 8 e o valor de retângulos, o número de retângulos que está aqui nessa célula. Para que não fique escrevendo para cada uma delas, eu posso fazer que nem lido lá no Excel, arrastando, ó, clicando aqui, arrastando. Com isso eu copio. Veja bem, esses são os mesmos dados, mas a alteração aconteceu por conta da célula. Mesma coisa, célula 4, célula 5, enfim. Então, o que é que eu observei? Quanto mais eu aumento o número de retângulos, mais uma perfeição acontece em se tratando da área abaixo da curva. Poucas sobras ocorrem, tá? E esse valor vai se aproximando de mais ou menos quanto? 20,78, beleza? Ok, guardemos essa informação. Vamos agora preencher uma outra tabela. Tá? Agora pensando em outra soma de áreas de retângulos.
eu vou deixar o meu n, vai ser o mesmo n que eu vou utilizar. Vou esconder essa soma inferior, que eu estou chamando de A, e vou considerar agora uma outra soma de Riemann, só que superior. Pronto. A função é a mesma, a função f. O valor inicial é o mesmo, 2, e o valor final é 8. Eu quero o mesmo intervalo. O número de retângulos ainda é n. Já estão percebendo o que acontece, né? Bom, se eu considero agora 1. Nesse caso, antes eu estava considerando retângulos inferiores à curva, tá? Agora eu estou considerando retângulos superiores à curva, porém ainda com altura estabelecido, associada à imagem da função. Só que a altura, como é um retângulo superior, a imagem ela é maior. O outro, como era um retângulo inferior, eu vou até habilitar ele. Ele está aqui. Como era inferior, a imagem, né, era esse ponto. Como é um retângulo superior, a imagem é o ponto de cá. Tudo bem? 8 e 8, particularmente, né, se você jogar aqui na função. Enfim, vou esconder esse daqui. No outro, vou esconder esse B. No outro faltava. Meu objetivo é determinar a área entre essa curva e o eixo X. É todo esse preenchimento aqui, ó. Mas, utilizando a soma de Riemann inferior, ao considerar retângulos, ocorrem sobras quando eu penso em calcular essa área somando áreas de retângulos que estão abaixo. Mas aí ocorrem sobras, faltas, tá? Ficam faltando espaços a serem considerados para pensar na área como um todo. Já pensando no número B, que são retângulos superiores, ocorrem sobras. Agora sim eu posso dizer, ocorrem sobras. Passa da área que eu quero, tá? Enquanto o outro ocorrem faltas, esses ocorrem sobras. Vamos inclusive habilitar os dois. Justamente as faltas que tem no primeiro são iguais às sobras que tem no segundo. Mas a gente vai reparar isso depois, tá bom? Já estou adiantando algumas informações. Enfim, então, quando eu tenho 3 retângulos dá 29, dá mais do que a área. Quando eu tenho 4. Quanto mais eu aumento o número de retângulos, essas sobras diminuem. E eu me aproximo muito da área que eu quero, que é a área entre a curva e o eixo X, beleza? Essa área aqui, que tem esse formato geométrico. Quanto mais eu aumento, ó, a área tende a ser perfeita. Eu tenho praticamente a área exata aqui, ó. Quanto mais eu aumento. Enfim, vamos agora fazer o nosso preenchimento de tabela, do mesmo jeito que fizemos com os outros retângulos, tá? Os retângulos que eram inferiores. Agora eu vou fazer com os retângulos superiores, os que dão sobra na minha área que eu quero descobrir. Então, galera, preenchendo isso daqui do mesmo jeito, eu vou pegar o comando soma de Riemann, só que superior, que foi o que eu usei, copiá-lo e do mesmo jeito preencher aqui. Igual, soma. Pronto. Alterar os valores. A minha função é a função f. Quando eu coloco ali, como está associado ao GeoGebra, o elemento, se já tiver estabelecido aqui, ele será lido cá também. Beleza? Valor de 2 a 8. Número de retângulos. Novamente, como eu não quero qualquer retângulo que apareça, eu só quero essas quantidades que aparecem aqui, eu coloco a célula. Eu quero o retângulo que está a quantidade de retângulos que está na célula A18, que é o que está acontecendo aqui. Lembra? Um retângulo deu 48. A gente já sabe disso, ó. 48 de área. Aí eu vou pensar nos próximos. Arrastando. Pronto. Enquanto no outro caso, que eram retângulos que faltavam para a área, as áreas iam aumentando gradativamente até se aproximar de um valor. Nesse caso, as áreas vão diminuindo gradativamente até se aproximar de um valor. Se eu aumentasse para 200,
Vou tentar inserir aqui linhas. Inserir, linha abaixo. E vou colocar 500. Pronto. Fazer agora em cima da hora. Quanto vai acontecer? Deixa eu melhorar minha tabela. Pronto. Botar centralizado. E vou botar 500 aqui também. Ó, clica com o botão direito. Pega o botão... Perdão, clica no botão direito. Inserir, linha abaixo da tabela. Pronto. 500, melhorando minha tabela, ok, centralizei. Então eu vou melhorar aqui, se eu aumentar inclusive o meu intervalo, porque eu estabeleci só até 100, se eu aumentasse o meu intervalo aqui, ó, para até 500. Pronto. Fechei, indo até 500, a perfeição fica cada vez maior, ó. A área praticamente se torna a própria área entre a curva e o eixo X. Mas vamos botar aqui em números para que eu enxergue melhor. Então, pensando em triângulo ou em retângulos inferiores, vou copiar aqui. Ó, está se aproximando de 21. E nesse caso, apaguei, coloquei errado, pronto. Arrastar. Também está se aproximando de 21. Ambos estão se aproximando de 21. Só que aqui está aumentando e se aproximando de 21. E aqui está diminuindo e se aproximando de 21. O que é que lembra a vocês essas aproximações? Estudo de limites. Aqui está se aproximando pela esquerda de 21 para valores menores de 21. Aqui se aproxima à direita de 21 para valores maiores que 21, tá bom? Enfim. Bom, o que é que está acontecendo? Agora eu peço que você preencha outra tabela. Novamente, aqui a soma de rima, eu vou copiar a soma. Vou copiar essa célula para aproveitar. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. E vou arrastar, que aí eu vou pegar esses valores que eu já tinha lá. Inclusive, vou pôr o de 500 também, que eu estou acrescentando. E vou acrescentar em toda a minha tabela. Vou botar aqui, mas eu vou botar na tabela maior também. Inclusive, ela está aqui, ela é maior, tá? Vou colocar aqui e centralizado. Pronto. Eu quero a soma para o A. Aqui são as somas das áreas dos retângulos, pensando em retângulos considerados inferiores à curva, tá? E agora eu vou pegar os retângulos superiores. Ctrl V, muito prático, ok? Porque tá assim. B36, B36, tá correto. Aqui também tá B, o que foi que eu fiz? Deixa eu apagar, tô digitando errado, pronto. Aqui está A36. Vamos estabelecer o que é que está acontecendo. Aí eu tenho que corrigir a fórmula. Ó. Não deu 48 quando eu trouxe Ctrl V. O número de retângulos não está na célula B36, está na célula A36. Cuidado com esses detalhes. Agora sim, você consertou, você copia aqui. Ó. Pronto. Então, o que é B menos A? É só você criar uma nova fórmula e fazer a célula de B menos a célula de A. Pronto. E aí, ó, o que é que está acontecendo com essa subtração entre a área dos superiores e dos inferiores? A dos superiores tirando a dos retângulos inferiores é grande, mas cada vez diminui, tendendo ao quê? A zero. Porque tende a ficar perfeito, ó. Se eu considerar a área do outro, nem dá para perceber, ó. Quanto menor a quantidade de retângulos, mais essa diferença fica evidente, né? Pensando em 8 retângulos, aqui, ó, os maiores e os menores. Quanto maior eu aumento os retângulos, a diferença tende a ser zero, porque os maiores tendem a se aproximar em linha da curva e os menores também, tá? Considerando essa média, o que é que vai acontecer? Vou digitar a fórmula da média, que considera
o valor de B mais o valor de A, isso dividido por 2. Pronto. E aí eu vou considerar essas médias. A média, o valor médio tende a ser o quê? 21. Existe uma boa aproximação. É a área média. É como se eu estivesse considerando áreas acima e áreas abaixo de retângulos da curva. Em média, essas áreas vão me dar o valor da área, que é a área real entre a curva e o eixo X. Beleza? Enfim. Posterior a isso, vou guardar isso aqui para a gente voltar a enxergar melhor. Vou apagar esse comando e vou usar agora o seguinte comando. Integral, tá? Função, valor inicial, valor final. Deixa eu separar aqui o valor de A, o valor de B, para a gente enxergar os dois. Os valores muito próximos, quando eu tenho números grandes de retângulos, ó. A aproximação é muito grande, a gente já viu na tabela, tá vendo aqui, tá? É praticamente já a área, como se eu estivesse pintando tudo aqui. Mas se eu usar esse comando aqui, que é o comando de cálculo da integral, tá? Para a função aqui particular dada, que é a função f, no intervalo de 2 a 8, isso vai me dar essa área. Se eu jogar esse valor, olha o que aconteceu. Achei um valor C que vale exatamente 21. Que a gente já tinha conjecturado aqui, ó. Ao pensar nas áreas dos retângulos inferiores e nas áreas dos retângulos superiores, a média dessas áreas, como os valores entre uma e outra, né? Eles tendem a zerar, uma diminuída da outra. Então significa que as áreas estão se aproximando, estão praticamente sendo iguais, os valores tendem a ser zero quando eu diminuo uma da outra. E isso aqui me gera exatamente a área abaixo da curva, que eu chamarei de integral de A até B para uma determinada função. Eu vou usar exatamente essa notação. Deixa eu escrever aqui o texto. Essa área será exatamente, vou usar a fórmula LaTeX, será exatamente a integral de A até B, nesse caso aí, de 2 até 8, da minha f de x. Que eu não vou escrever assim, eu vou pegar a f aqui, pronto. E aí já aparece a expressão f de x dx. Isso será igual, nesse caso, a quanto? A 21. Beleza? E está representando a área. Logo eu vou botar U ponto A. Unidades de área. Tá bom? Vou aumentar. Propriedade. Trazer para cá. Texto. Eu quero um texto grande, que eu quero destacar, cor vermelha. Ok. Pronto. Fechei. Pronto. Isso daqui, essa área, eu vou chamar de integral definida. Isso é uma integral definida. É quando eu considero a minha função, tá? E integrando essa função, a gente vai ver depois, na próxima aula, as propriedades, para poder fazer esse achar esse resultado algebricamente, e não só a partir de observações gráficas, tá? E aí eu coloco limitações nessa integral, ou seja, eu vou colocar intervalos para integração, tá? Um limite inferior e um limite superior de integração. Então, o que é que a gente observou aqui? Essa aula toda foi para conjecturar a área abaixo de uma curva e o eixo X, entre a curva e o eixo horizontal do plano cartesiano, o eixo X, que me deu, tá, o resultado 21, através de aproximações de áreas de retângulos. Essas aproximações, elas tendem, e a gente posteriormente em outra aula vai falar disso, vai no quadro, eu vou justificar, eu vou reescrever, tá, de forma mais confortável lá no quadro, sobre esses retângulos, vou recapitular e estabelecer a ideia, né, escrever no registro algébrico a ideia de limite e de soma dessas áreas, beleza? E isso é o que significa para a gente integral definida. A priori surge da necessidade do cálculo de áreas de figuras que eu
não tenho fórmulas prontas, por exemplo, como essa área. Não é um trapézio, não é um retângulo, não é um círculo. É essa área formada aqui, ó, entre o gráfico da parábola, dessa parábola em específico, e o eixo x. Beleza? A aula foi longa, porque eu discuti bastante isso. Espero que vocês tenham entendido a ideia geométrica da integral definida. E na próxima aula a gente volta também no GeoGebra, mas vai estar no quadro e no GeoGebra para que justifiquemos as propriedades que veremos de integral definida. Valeu! Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima, galera!